Olá pessoal do nono ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila e na aula de hoje a gente vai começar aí a entender um pouco sobre as teorias evolucionistas. O que são essas teorias? Antes de tudo, vamos ver aqui essa imagem. Você já viu, né, já observou uma imagem como essa em algum lugar? Basicamente o quê? Um dinossauro que foi evoluindo e virou uma galinha. A gente já viu essa imagem por aí em vários lugares. E aí, como é que se dá, né, essas evoluções dos seres vivos? Existem, né, algumas teorias sobre isso. Antes de tudo, existia o fixismo. O fixismo era a ideia aí que existia, né, de que todas as espécies de seres vivos eram fixas. Só existiam aquelas e elas estariam aí eternamente. E isso começou a ser derrubado com a descoberta, o descobrimento de fósseis. Os fósseis começaram a ser descobertos, né? E aí novos animais e semelhanças de animais que não existiam mais com animais que ainda existem, né? Que ainda existiam na época que esses fósseis começaram a ser descobertos. E aí começou, né, a ter esse questionamento aí da humanidade com relação à evolução dos seres vivos, certo? E as teorias evolucionistas, elas afirmam que ocorreram mudanças nos organismos ao longo de milhares de anos no planeta. E existem aí duas teorias importantes quando a gente fala aí de evolução, que são quais? O lamarckismo e o darwinismo, certo? São essas duas aqui as mais importantes. Vamos começar aqui falando sobre o lamarckismo. Lamarckismo tem esse nome porque ela foi desenvolvida aí por Jean-Baptiste Lamarck, certo? E ela sugeria aí duas leis importantes dentro dela. Primeira delas, a lei do uso e desuso, certo? E a lei dos caracteres adquiridos, que são duas coisas diferentes, mas que se complementam dentro do lamarckismo, certo? Vamos começar aqui pela lei do uso e desuso. O que é que ela dizia basicamente? Dizia que quando o organismo utiliza muito determinada parte do corpo, essa parte aí se desenvolvia. E a parte que não utilizava muito, ela simplesmente atrofiava, certo? E aí, dessa forma, existia o desenvolvimento de uma espécie. Acontecendo esse desenvolvimento, o que é que Lamarck dizia? Depois acontecia a lei dos caracteres adquiridos, que era basicamente, afirma que características adquiridas durante a vida de um ser vivo, certo? De um indivíduo, elas poderiam ser transmitidas aos seus descendentes. Então, como é que funciona basicamente o lamarckismo? A lei do uso e desuso. Uma espécie, né? um indivíduo, ele ia utilizar muito alguma parte do seu corpo, essa parte ia se desenvolver, né, por ser muito estimulada, e depois essa característica poderia ser passada aí para as futuras gerações, certo? O que ele desenvolveu ao longo da vida seria passado. E aí o que a gente fala de lei de caracteres adquiridos, adquiridos por causa disso, certo? E aí, para a gente exemplificar, entender de forma prática como acontecia o lamarckismo. A girafa se estica, certo? Existiam aqui duas girafas, né? Essa primeira aqui era uma girafa com o pescoço mais curto. Ela ia estar se esticando, né, utilizando o pescoço aí para alcançar as folhas. E esse pescoço que ela está esticando, que ela está estimulando, vai se desenvolver até ficar maior, certo? Fazendo com que ocorra uma evolução na espécie. Por quê? Porque ela vai, ao longo de sua vida, desenvolver esse pescoço, ele vai crescer, ela vai conseguir atingir aqui o topo das árvores, e aí, na hora da reprodução, essa característica que ela desenvolveu ao longo de sua vida vai passar para gerações futuras. Então, dessa forma que estaria acontecendo a evolução das espécies, segundo Lamarck, certo? Então, a gente tem aqui, uma espécie com o pescoço mais curto que desenvolveu, né, o indivíduo, e aí, o seu pescoço cresceu e essa característica vai ser passada adiante. Lamarck funciona dessa forma. E existem, né, algumas falhas nessa teoria. Quais são? Primeira delas, o uso e desuso não pode ser considerado uma verdade, pois as nossas características são determinadas pelos genes. A gente já viu, né, na aula de genética que todas as nossas características elas são determinadas pelo nosso DNA. No DNA vai ter os genes. Então não tem como eu simplesmente estimular muito uma parte do meu corpo e ela se desenvolver ao longo da minha vida. Certo? Então isso aqui acabou sendo contraditório e caiu em desuso. Agora o outro ponto. Um ponto que merece destaque diz respeito aí às características adquiridas que não podem ser transmitidas, pois não estão presentes na nossa informação genética. Mais uma vez chega aqui sobre genética. Quando eu desenvolvo alguma coisa no meu físico, isso não está na minha informação genética, então eu não posso passar para os meus descendentes. Só posso passar para os meus descendentes
tudo aquilo que está no meu DNA, no meu gene. Então, o que foi desenvolvido no meu corpo, né, ao longo da minha vida de forma externa, não pode ser aí passado adiante, certo? Então, por causa disso aqui, a teoria de Lamarck ela era falha. Mas, mesmo sendo falha essa teoria, ela era muito importante, certo? Deu um pontapé inicial muito importante para essa discussão sobre evolução. Então, mesmo tendo errado em alguns aspectos, Lamarck contribuiu de forma muito positiva para a ciência, certo? E aqui, ó, a segunda teoria que a gente vai ver é o darwinismo. Também tem esse nome, porque foi intitulada aí por Charles Darwin, certo? Então, darwinismo vem de Darwin. O que é que ela dizia? A teoria principal de Darwin fala sobre a seleção natural. O que é essa seleção natural, né? A gente vai dizer que o meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos portadores das características mais apropriadas para um determinado ambiente e em um determinado tempo. Ou seja, ele dizia basicamente que os indivíduos que se adaptassem melhor àquele ambiente, ele conseguiria se reproduzir mais e conseguiria sobreviver ali com mais facilidade. A seleção natural ela fala basicamente sobre isso. No centro de uma população, certos indivíduos apresentam características que lhe conferem uma melhor adaptação em relação ao outro. Então, na mesma comunidade ali, existem alguns indivíduos que vão conseguir se adaptar de forma melhor do que outros, certo? E aqui, ó, os mais aptos vivem mais tempo, reproduzem-se mais e transmitem suas características aos seus descendentes. Então, aqueles que vão estar se adaptando melhor aos mais fortes, eles vão sobreviver mais tempo e vão se reproduzir passando essas características adiante. E Darwin diz que as espécies evoluem através do processo de descendência. Então, ele diz que essa evolução acontece a partir da reprodução, sendo estes modificados dando origem às outras espécies, certo? Diferente do que alguns acreditam, a teoria criada por Darwin não prevê que o ser humano descende do macaco, mas que as espécies evoluem através do processo de descendência, certo? Então, ó, existe a teoria evolucionista, né, que diz que o homem ele era originado aí do macaco, né, do primata. E a teoria de Darwin ela não fala sobre isso, ela fala aí sobre a evolução das espécies de modo geral, mas não prevê aí essa evolução humana, certo? Como é que acontece basicamente, né? Exemplificando aqui a teoria de Darwin. As girafas com o pescoço maior se adaptarão melhor e reproduzirão mais vezes também. Essa característica se sobressai na espécie. Então, o que é que acontece? Uma espécie aqui, ó, com o pescoço mais curto e outra com o pescoço mais longo. Essa aqui atinge a parte superior da árvore, então ela vai conseguir se alimentar melhor do que essa. Então, essa daqui ela vai acabar morrendo e não se reproduz. E essa daqui que atinge vai se reproduzir e vai passar adiante essa característica. E aí, ó, dessa forma vai estar aí acontecendo a evolução da espécie, nesse exemplo aqui da girafa, certo? E aqui as dificuldades que Darwin encontrou na sua teoria. Primeiro, apesar da seleção natural ser o mecanismo correto, Darwin não conseguia explicar como as características vantajosas surgiam nos organismos e tampouco como eram transmitidas. Ou seja, Darwin esbarrou aí numa questão. Ele não conseguia explicar como que indivíduos de uma mesma espécie, né, um conseguia ter uma característica vantajosa e o outro não tinha. Ele não conseguia entender como isso acontecia, então ele esbarrava aí nesse questionamento. E ele também não conseguia entender como que essas características elas eram transmitidas, né, porque que uns tinham e outros não, e de que forma isso era passado adiante. E aí, ele mesmo desenvolvendo a teoria da seleção natural, que é importante, que é correta e que de fato é válida, existe, ó, depois de Darwin, surgiu o neodarwinismo, que é basicamente aí, nada mais é do que o darwinismo acrescido das teorias genéticas. Depois aí de Darwin, né, foi quando foi descoberta a genética, a descendência, né, todas essas questões aí da hereditariedade e transmissão de características genéticas, aí começou a ficar mais claro como que algumas espécies, né, alguns indivíduos da mesma espécie tinham algumas características e outros não, por causa aí dos genes recessivo. E aí, por que isso acontece? Né? Começou-se a ter aí a ideia, né, de gene recessivo, gene dominante, e começou-se a ter uma clareza do porquê que alguns têm algumas características vantajosas e os outros não. E também com a hereditariedade, de que forma aí essas características são passadas adiante e aí vai estar acontecendo a evolução, certo? Então, ó, o neodarwinismo é uma teoria que veio depois de Darwin, acrescida com as teorias genéticas, ok? Então, pessoal, a nossa aula de hoje ela fica por aqui.
Espero que vocês tenham aí compreendido, né, essas questões da evolução das espécies. Até a próxima e bons estudos!